E o quadro Na Sua Casa desse sábado está começando. Você em casa deve estar pensando, Jonas vai tocar um violão? É algo que ainda está no plano para mim aprender a fazer, viu? Quero honrar a história de meu avô, que era um bom violinista. Quem sabe eu aprendo, mas com esse aqui não vai dar, viu? Está quebrado. É um Steinberg. Inclusive o Marcos Souza, quem está comigo aqui, tem um desse. Não é o dele. O dele não quebrou ainda. Mas para quem teve esse violão aqui e quebrou, tem uma boa saída, viu? É o Diego Luthier. Luthier, aliás, é a profissão, o artista, eu diria, capaz de dar vida nova a instrumento como esse e outros tantos que por algum momento sofreram um acidente, ou com mau uso, ou com muito uso, ou até mesmo para deixar de herança um artigo que lembre a história de um familiar que usou aquele equipamento, aquele instrumento por muito tempo. A gente vai conhecer mais a história do Diego, que vai mostrar pra gente como isso é feito e que ciência e que tipo de artista é capaz de dar vida nova a vários instrumentos que a gente começa a contar a partir de agora. E assim a gente começa a bater um papo com o Diego Rota, mas até brinco que pode ser Diego Luthier. Acaba levando o sobrenome Luthier, que na verdade é a sua profissão. Começando por aí mesmo, Diego, qual é o trabalho do Luthier? Luthier, então, é o profissional que repara ou constrói instrumentos musicais. Esse termo começou muito antigamente com a fabricação de alaúdes, então um termo francês, né, que vem de luth, alaúde. E com o passar dos séculos, esse termo, luthier, foi abrangindo outros instrumentos. Então hoje a gente conhece luthier quem fabrica ou dá manutenção de instrumentos musicais, basicamente. E vem muito equipamento, como é que funciona na prática o trabalho? Ou seja, é quando quebra um braço? O que exatamente você consegue fazer aqui? Aqui a gente faz desde manutenções mais básicas, algum reparo simples, até customizações mais avançadas, onde a gente restaura instrumentos antigos, customiza guitarras, troca peças, remodela o instrumento para deixar do gosto do cliente, como se fosse uma personalização mesmo, como se fosse o alfaiate, que vai fazer a roupa sob medida para aquela pessoa. E assim é para o músico também. É uma arte e ainda muita coisa à mão. Muita coisa à mão, exatamente. A gente utiliza muitas ferramentas manuais, tem muitos processos que ainda são feitos dessa forma, embora a tecnologia e os maquinários nos auxiliam muito hoje em dia para a gente fazer da melhor forma possível esses trabalhos. Falando sobre você, Diego, de onde surgiu esse anseio de aprender primeiro e prestar esse serviço às pessoas? Isso veio muito por acaso, porque eu trabalhei muitos anos como professor de música. Então, os alunos sempre perguntavam aonde que levava para fazer manutenção e eu sempre indicava fora, porque aqui não se conhecia quem fazia esse tipo de trabalho, ou pelo menos que dispusesse de uma infraestrutura apropriada para isso. Então, e muitos reclamavam, mas não tem ninguém que faça aqui, né? E a gente não conhecia realmente, né? Então, eu acabava fazendo alguns trabalhos para eles, até para ajudar o próprio aluno, e com o tempo isso foi tomando proporções maiores. Então eu fui optando cada vez mais por me dedicar mais, a aprender a aperfeiçoar as técnicas e investir na oficina, ampliar a oficina para oferecer cada vez trabalhos mais avançados. Isso aqui é uma máquina que auxilia muito hoje no trabalho. Exatamente. Como ela funciona? Então, essa é a NecJig Workstation. Essa, então, foi uma máquina desenvolvida nos Estados Unidos e, felizmente, um brasileiro fez a versão nacional aqui pra gente. Essa é uma versão brasileira? Essa é uma versão brasileira. Olha então, que legal. Essa aqui é do Roberto Fontanese, lá de São Paulo, que ele produz essas ferramentas. Então, como que esse instrumento funciona? Vou pegar aqui um instrumento somente para exemplificar. É porque chama atenção já de início quando você põe o olho nela. Exatamente. Então, essa ferramenta, qual que é a função dela? Simular a tensão das cordas. Ok. Então, eu vou colocar o instrumento aqui com as cordas afinadas, o jogo de corda que eu vou utilizar, que existem várias medidas para várias afinações e vários aspectos técnicos. Então, eu vou colocar a corda que vai ser usada na regulagem. Eu vou ajustar o tensor para que o braço fique reto e eu vou colocar na máquina. Ok.
Aí eu vou posicionar os relógios comparadores, que são relógios de precisão centesimal. E com isso eu vou trabalhar, inclusive, o instrumento na posição de tocar. Então eu tenho uma morsa angular, onde eu viro o instrumento e simula exatamente a posição de tocar. Então, conforme até o próprio perfil do cliente. Que são esses ponteiros aqui, né? Isso. Então, conforme o perfil do cliente, eu vou virar esse instrumento no ângulo exato, porque a força da gravidade também exerce uma influência aqui no braço. Olha só. Ela pode variar alguns centésimos de milímetro só o fato de eu virar o instrumento de um lado para o outro. E a partir do muito momento preciso. E a partir do momento que você tem este equipamento aqui, muita coisa mudou para você aqui? Muita coisa mudou, exatamente. Justamente pelo seguinte. Teoricamente, qual que é a função? Às vezes as pessoas não entendem como que ela funciona, mas o que ela faz é uma compensação dos defeitos naturais que uma madeira apresenta sobre a tensão das cordas. Isso garante o quê? Que não ocorra trastejamento. O que é o trastejamento? Vamos voltar para a bancada. Trastejamento é quando nós temos os trastes em níveis diferentes. A gente não enxerga o olho nu, mas a gente pode aferir com uma ferramenta chamada Fret Rocker. Então, essa ferramenta é extremamente retificada, ela é importada. Existem versões nacionais, mas ela tem uma precisão milesimal de retífica. Então, eu consigo aferir de 3 em 3 trastes e virando essa ferramenta através de todo o braço e conferir se tem algum ponto que está mais alto. Vamos ver se a gente consegue identificar algum ponto aqui. Ó, aqui eu já identifiquei, ó. Já está diferente. Já está diferente. Primeiro traço que já peguei já deu. Então esse pequeno movimento significa o quê? Que esse traço do meio ele está mais alto e no momento que o músico tocar essa nota, ela vai falhar. Porque olha. O traço está mais alto e bate na corda. Então é para isso que serve a retífica de trastes, que é algo indispensável em qualquer instrumento. Mesmo quando você compra novo um instrumento na loja, é preciso fazer isso porque ele não passa no processo de fabricação industrial por esse processo milimétrico. Não é o músico que está tocando errado, é o equipamento. É o equipamento, exatamente. Que bacana. Então, o instrumento de corda ele tem essa característica. Então, muitas vezes, se você tiver um instrumento que não te proporcione condições de tocar, às vezes você vai achar que você não tem o dom, você vai desistir, você vai achar muito difícil. E às vezes o instrumento que não está ajustado, ele atrapalha bastante nisso. Chega muita gente apaixonada pelo instrumento, com o coração dolorido porque Exatamente. Quebrou. Principalmente quando quebra, o pessoal se desespera. Né? Mas é possível salvar. A gente tem alguns exemplos aqui de headstock quebrados, né? Sim, pode ir. Nossa, é verdade, ele aqui está quebrado. Isso aqui assusta bastante, pessoal. Quando cai, o pessoal se desespera. Nossa, olha lá onde está o violão quebrado. Ó. Perdeu a cabeça, literalmente. Então, nesses casos, a gente consegue recuperar esse instrumento. A gente faz a colagem e, se for necessário, a gente insere 2 longarinas de reforço, para que essa área da quebra não venha soltar novamente. Eu acredito que a música, atrelada a um instrumento, traz para as pessoas muitas memórias afetivas. Seja herança de um parente, de um ente querido que deixou a família. Tem muito disso, de pessoas trazerem algo de casa para deixar aquilo de herança, de lembrança de um familiar. Tem muitos instrumentos desses. Até mesmo instrumentos que muitas vezes eles não têm um valor comercial muito elevado, mas eles têm um valor sentimental para aquela pessoa. Que às vezes ele está na família há 50 anos, 60 anos, né? Foi passado de geração em geração, então aquilo tem um valor inestimável, né? Então isso, quem somos nós para colocar valor, né, em um objeto como esse? E a gente consegue transformar esse instrumento em uma peça como se ela fosse saída nova da loja, né, com pintura nova, com todas as correções necessárias, estruturais, e transformar o instrumento muitas vezes em um novo patamar, levar ele para um novo patamar. Teve alguma história que marcou você, Diego, nesse aspecto? Teve várias histórias, principalmente quando o instrumento era do avô. Né? Houve até um caso específico de que o avô ele também era luthier, também fazia algumas coisas, só que na realidade dele, sem muito acesso a recursos, acesso a ferramentas, fazia com o que eles tinham. Né? E era muito comum isso no Brasil. Hoje a gente tem à disposição a possibilidade de importar ferramentas, a gente tem fabricantes nacionais que nos fornecem ferramentas, então hoje a gente está na época de ouro até o momento. Né? Tanto na parte de disposição de instrumentos musicais, quanto na parte de ferramentas. Antigamente, quem trabalhava com luteria sofria bastante, porque muitas vezes você tinha que criar a sua própria ferramenta. Então você tinha que improvisar, criar gabaritos, porque não existia. Olha não existia. Só.
E aquele bandolim, qual a história dele? Esse está aguardando uma restauração. Esse aqui é de um cliente nosso de São Lourenço. Esse aqui é um Tranquilo Giannini, instrumento que deve ter pelo menos 60 anos, acredito. Quantos anos? Aproximadamente 60 anos. 60 anos esse instrumento. Esse aqui tem uma longa história. Esse vai passar por um processo de restauração, correção de algumas quedas aqui que ele tem, a parte estrutural. E algumas besteiras que acabam fazendo, infelizmente, né? Colocando esse captador aqui, estragando a parte da boca. Ah, isso aqui não é original dele. Esse não é original, exatamente. Você vai tirar ele Isso, daí? nós vamos tirar, reconstruir essa parte aqui, para daí poder fazer a pintura. Esse não é um captador original, até acabaram estragando aqui a boca do instrumento. Num caso como esse, seria interessante até fabricar um tampo novo, o correto seria, né? A gente já arrancar tudo fora. Só que num caso como esse, a ideia é justamente preservar o máximo possível da originalidade, tentar consertar e não trocar. E por que em cargas d'água colocar esse equipamento aqui? É para amplificar? É para amplificar. Embora, assim, muitas vezes as pessoas intervêm sem ter muito conhecimento. E existem formas melhores de a gente fazer essa captação do instrumento sem você comprometer a estrutura. O bandolim é um instrumento diferente dos outros? Sim, ele tem algumas características. Ele tem a mesma afinação do violino, inclusive, só que com cordas duplas, né? Só que com cordas beliscadas. Então é um instrumento realmente mais agudo. Lembra muito, então, a sonoridade, né? Muito usado em música brasileira, no country americano também tem a sua versão, né? Do bandolim. Que legal. Embora o americano é um pouco diferente, ele tem aquelas aberturas em F, muito parecida com o do violino. É lindo o som Exatamente. do bandolim. Diego, que alegria em conversar com você. Muito obrigado. Eu que agradeço a visita de vocês, né? Sinto-me lisonjeado em recebê-los aqui. O Diego compartilhando essa arte, praticamente, de instrumentos e de dar vida nova para, como ele acabou de falar, inclusive, para alguma herança de família, algo que realmente faz parte já da família há tantos e tantos anos. Afinal de contas, a gente não é nada sem uma boa música, um bom instrumento. É aqui da casa do Diego Rota, o luthier da cidade, que a gente agradece a sua companhia e o nosso desejo de que você tenha uma excelente semana. Com imagens de Marcos Souza e boa música que a gente deixa tocando agora com o Diego, que tão bem recebeu a gente na sua casa. Que absurdo. A Incas Condimentos faz parte da vida das pessoas nos mais diversos momentos. São mais de 3.000 itens de qualidade que garantem sabor e autenticidade para suas receitas. Conheça nosso catálogo que vai desde temperos até linha elétrica, hidráulica e festas. Na Incas, a tradição se encontra com inovação e a qualidade, sendo a essência de cada ingrediente que colocamos em sua mesa.